Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E neste soundbite, como as coisas mudam. Se ontem eram uma coisa, hoje são outra completamente diferente. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. Afinal, parece que não é o Chega quem vai aprovar, juntamente com o PSD, esta prestação social única, mas sim o PS. Vamos ouvir o líder parlamentar dos sociais-democratas, Hugo Soares. Parecia que estávamos mais perto do entendimento com o Chega na prestação social única. A verdade é que o Chega, que continua a proclamar mudanças, veja bem, o deputado André Ventura é extremamente vocal a dizer que quer acabar com a subsídio à dependência. É extremamente vocal a dizer que quer acabar com a fraude no acesso aos subsídios. É extremamente vocal ao dizer que quem recebe subsídios deve dar um contributo. Na hora da verdade, deixe-me utilizar esta expressão que eu creio que todos os portugueses vão perceber, não é a mais bonita, mas creio que é ilustrativa. Voltou a borregar. Voltou atrás. O Chega borregou Ana Sá Lopes e o que te pergunto é, na prática, o PSD, depois de tanta existência para negociar com o Chega, seguiu o caminho mais natural e negociou e fechou este acordo com o Partido Socialista. Porquê é que não foi logo assim desde o início? Eu acho que é muito difícil conseguir analisar porque é que não foi logo assim desde o início, porque estava na cara que esta era das leis visando as prestações sociais, que era muito simples e muito fácil o PSD fazer um acordo com o PS. Era facílimo. O rendimento social de inserção e as outras prestações já fazem parte de um pacto, não é? O rendimento foi criado por António Guterres há 30 anos, há mais de 30 anos, há mais ou menos 30 anos, e de facto o PSD nunca acabou com ele, apesar do CDS à sua direita fazer sempre grandes comícios contra o rendimento mínimo garantido. E era daquelas que estava na cara que se podia negociar com o PS. O que faz o PSD prender-se ao Chega desta forma, se não é amor, eu não sei o que lhe chamar. Há pessoas que mexem na direção do PSD, há pessoas divididas sobre esta preferência, apesar, eu sei que o Luís Montenegro diz que não tem parecer preferencial, mas tem tido. E tem tido. Isto é prejudicial para o próprio PSD. Enquanto o negociar com o PS, não só o PS tinha, já digo antigamente, mais coisas em comum com o PSD, e tinha, porque apesar de tudo foram, tirando obviamente certos momentos históricos, estou a falar da Troika, e houve momentos históricos em que houve grandes afastamentos, e mesmo no cavaquismo houve afastamentos, embora, enfim, o PS depois também manteve uma data de coisas do cavaquismo, mas esta é quase impressionante. E depois do balde de água fria que levaram na sexta-feira, o continuar a negociar a prestação social única com o Chega é de ir às leis. Oh Ana, e o PS? Ou seja, tu percebes que o PS possa estar contente com esta posição de ser sempre o plano B? Ou seja, até que ponto é que o PS não está aqui num lugar de se isto correr mal com o Chega, estou cá sempre para salvar o governo, quando é necessário salvar o governo, como é o caso desta prestação social única, porque senão o PRR ficava em causa, não é? Exatamente. Isso o PS tem obviamente um sentido de responsabilidade maior enquanto partido do que tem o Chega, que é um partido populista que não lhe interessa basicamente os compromissos do Estado português com instituições internacionais. Esquece isso. O PS obviamente é responsável e será sempre o parceiro da responsabilidade que o governo tem ao seu dispor. Claro que para o PS já várias vezes queixou de nem era ser plano B, era não ser plano nenhum, não é? Que quantas vezes o PS, aliás, nesta prestação social única, o PS tinha-se oferecido para aprovar com o governo, tinha apresentado propostas, portanto, o PS faz o trabalho deles. Se me perguntas se politicamente é útil ou não é útil ao PS aprovar com o PSD e não deixar o Chega, por um lado eu sei que ser o PS a aprovar sempre com o PSD deixa o Chega à solta, a fazer de partido de oposição. Mas isso é uma coisa. E é verdade que José Luís Carneiro foi subido nas sondagens numa altura em que o PSD favorecia o Chega continuamente. Mas também o PSD foi descendo nas sondagens. Agora, eu acho que o PS faz bem negociar com o governo, porque o PS também precisa de tempo. O PS não quer eleições amanhã, nem daqui a um ano. E parecendo que não, até conseguiu algumas vitórias nesta questão da PSU, não é? Portanto, a questão Muitas vitórias. do canal de denúncias, Ana, mas depois ficou aqui um bocadinho por perceber a questão do trabalho social.
porque tanto o PS como o PSD reclamam vitória neste campo, não é? Bem, eu acho que aí é uma questão semântica, como dizia o Hugo Soares. Acho que nem o governo nunca quis, embora estivesse a proclamá-lo a sete ventos para conquistar o Chega, pôr os malandros todos a trabalhar, e malandros aqui tem 4 aspas, obviamente. Nunca o governo quis isso, e obviamente que o PS também aceita que, caso a caso, que as pessoas contribuam para a comunidade. Portanto, a questão, eu acho que eles encontraram um ponto de acordo, e aí o acordo foi assinado, e agora, basicamente é uma questão retórica. O que está a ser dito por um lado e por outro é uma questão retórica. É evidente que o trabalho, como o governo inicialmente apresentou aquilo como um vai trabalhar malandro. Claro, aí, obviamente, que o PS não aprovaria uma lei assim, nem o próprio governo inicialmente, até como diz o Hugo Soares, nós no fundo também sempre achámos que era caso a caso. Claro, então, se tens um beneficiário de rendimento mínimo, que visivelmente por alguma doença, por problemas mentais, por problemas de várias ordens, não tem condições para trabalhar, obviamente não pode trabalhar. Isso é uma obviedade quase. Portanto, eu acho que foi um ótimo acordo. E olha, e nomeadamente a questão dos imigrantes, que o Chega fazia questão de que fosse 5 anos sem poderem receber rendimento social de inserção. Depois, agora, a meio da discussão, passou para 3 anos. Também mudaram de ideias, como se isto realmente é brincar com a vida das pessoas, não é? Passam de 5 realmente para 3. E o facto de o PS ter negociado com o governo fez com que a lei se mantivesse tal como está, que é 1 ano. Portanto, não vai haver mudanças e a lei é mais humanista, tendo sido aprovada com o PS, como necessariamente seria. Agora, se me perguntas porquê é que o governo continua a privilegiar o Chega, ou pelo menos até hoje andava sempre a privilegiar o Chega, eu não consigo entender. Achas que vai mudar daqui para a frente, Ana? Não sei. Eu não consigo responder essa pergunta. Eu acho que se o governo pensasse, ou pelo menos Luís Montenegro, que é quem manda, Luís Montenegro e o Hugo Soares são quem manda, efetivamente. Se pensarem que a vitória de António José Seguro, esmagadora, foi feita contra o Chega, talvez se pensassem nesse eleitorado que está à disposição do PS e do PSD, que é um eleitorado que é anti-Chega. Porque o risco do PSD estar sempre a favorecer o Chega é, no fundo, pôr o Chega num lugar de destaque, num lugar onde pode vir a substituir o PSD. E isso é péssimo. Nós já sabemos que existe entre o PS e o PSD, e é um dos problemas dos blocos centrais, é o facto de depois se tornarem muito parecidos. Os dois partidos têm muitas coisas em comum, é um facto, mas isso pelo menos é histórico. Pelo menos é histórico. Quando o povo se aborrece com um dos partidos que está no poder, vota no outro. Agora, se de repente metes o Chega na equação, e o PSD está a pôr o Chega na equação. O cenário altera-se muito. O cenário pode ser muito alterado. Ana, apesar de tudo, no que toca à prestação social única, parece que tudo está bem quando acaba bem. Há acordo e, portanto, está feito. Um beijinho. Até amanhã. Beijinho, Ruben. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.